ok? Comecei o outro vídeo, tá? Então agora que vocês entenderam o que o OpenGL faz, o que o hardware gráfico faz, eu vou passar para vocês uma explicação sobre o OpenGL, tá? E eu vou passar para vocês um código-fonte que vocês, eu peço para vocês que, por favor, eu não tenho como obrigar isso. Na aula presencial eu faço o quê? Eu entrego impresso, aí o cara é obrigado a digitar. Aqui eu vou aconselhar vocês, olha, se vocês quiserem pegar familiaridade com os comandos, digitem todo o código-fonte, mas eu não vou conseguir controlar se vocês vão copiar e colar ou não, porque vocês não tem como fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos abrir o outro slide aqui. Ver, apresentar. Droga. Ali, tirou a minha surpresa. Nós vamos, para fazer um código de OpenGL, primeiro nós vamos inserir códigos de inicialização. Tá? Não se preocupe com isso, que daqui a pouco nós vamos abrir um código fonte no C, tá? E nós vamos discutir uma a uma. E progressivamente, à medida que nós vamos avançando, nós vamos conhecendo comandos tanto do Glut quanto do OpenGL, e o nosso código vai ficando mais incrementado. Então, eu não quero aprender todos os comandos de uma vez só, tá? Então, a primeira fase do nosso programa em OpenGL, seja qualquer linguagem que for, no nosso caso vai ser C, tá? É a inicialização de janelas. Nós já vamos ver sobre isso, tá? Depois de inicializar a janela, o primeiro passo é limpar a janela criada com o Glut, tá? Nós vamos ver no código-fonte que nós temos um comando, que é o gl clear color, aí eu coloco a cor aqui, e depois eu uso o gl clear e aplico essa cor que eu falei como sendo uma limpeza de janela. Porque você diz que quando a janela está limpa, que cor que ela é? Se ela for verde, a janela limpa é verde. Ah, mas e se a janela for azul? Bom, então uma janela azul limpa é uma janela que é toda azul. Tá, e qual cor que é a cor da janela limpa agora? Bom, então eu digo, a janela limpa agora é essa cor aqui. E aí depois eu aplico a cor na janela, certo? Bom, aí depois que a gente limpou a janela, a gente insere desenhos primitivos. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu inicio o desenho do quê? De um quadrado. E aqui eu insero o desenho do quadrado. E aqui no meio eu coloco o quê? Bom, primeiro a cor que esse quadrado será. E depois a posição no plano cartesiano que está cada um dos pontos do meu quadrado. E aqui eu tenho uma série de possíveis desenhos primitivos do OpenGL. Tá? Eu sei que pode estar parecendo atropelado, mas aqui nós já vamos cair no código-fonte e aí lá eu vou poder explicar com bastante calma para vocês. Então, a princípio, eu posso ter o quê? Eu posso desenhar apenas um ponto, eu posso desenhar linhas, tá? Eu posso desenhar linhas uma grudada na outra, onde uma linha está aqui, outra está aqui, outra está aqui, outra está aqui, sim, tudo grudado, né? Eu posso fazer um desenho de linhas em loop, onde eu coloco as várias linhas e a última linha se gruda com a primeira, tá? Olha aqui, ó, o vetor 0 está grudado no vetor 5 aqui, ó, porque eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e aí no final, o ponto 5, que é o último, se grudou com o primeiro, que era o ponto 0. Eu posso desenhar um polígono, que é o equivalente ao line loop, só que ele fica pintado dentro, enquanto o line loop fica vazio, tá? Eu posso desenhar um GL quads, que é 4 pontos, é um quadrado, só que pintado dentro. Um quad strip, que é assim, é um quadrado grudado no outro. Um triângulo, tá? Que é um triângulo pintado. O triângulo strip, que é o equivalente ao quad strip, só que com apenas 3 vértices. E o fan, né, que eu vou fazendo tipo um guarda-chuvinha, assim, a partir do vértice do meio, eu desenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e eles vai grudando assim no formato meio de guarda-chuva. Vejam que toda vez que eu quero fazer, por exemplo, vazado, eu tenho esse polígono aqui, gostei dele cheio, mas eu queria ele vazado. Eu coloco line loop
que ele vai fazer a mesma coisa, só que vazado. Ah, eu gostei desse quadrado, só que eu queria ele vazado. Coloco line loop no lugar de GL quadros que ele fica vazado. E assim por diante, tá bem, meus amigos? Essas aqui são as primitivas que eu vou querer que vocês testem mais tarde, tá? Aqui eu tenho uma lista de todas as primitivas. GL point, GL line, line strip, line loop, triângulo, triângulo strip, triângulo fan, GL quads, quad strip e polígono, tá? Vamos ao primeiro exercício, onde tudo isso que eu falei, que pode parecer muito maluco, agora vai ser esclarecido para vocês, tá? Já vou dar um spoiler. O segundo exercício que eu vou dar é vocês fazer cinco programas, cada um com um teste de uma dessas brincadeiras aqui. Então escolha aí 5 coisas, faz o programinha lá, dá um print screen e colocam lá no Classroom para mim, tá? E depois, quando nós acabarmos o exercício, nós vamos fazer essa casinha aqui, tá? Mas vamos com calma. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos abrir aqui o Visual Studio, tá? E eu vou criar um novo projeto vazio. De repente o Visual Studio de vocês ali tem um pouquinho diferente, tá? Então pode ser que você tenha que vir aqui, arquivo, novo, projeto, tá? Pode ser que seja isso que vocês tenham que fazer. Aí vai abrir tudo que vocês instalaram ali, Visual C, Visual Basic, C Sharp, C++, JavaScript, não sei o que. Eu combinei que eu vou fazer em Visual C, tá? Então Visual C, tá? E eu vou escolher aqui um projeto vazio. O nome do projeto será aula inicial. Vamos colocar assim aqui, aula underline 1 2021. Ok. E ele vai criar o projeto para mim. Muito bem. Criou o projeto para mim, criou o projeto vazio, inclusive. Eu estou gravando? Estou gravando. Criei o projeto vazio para mim, não tem nada aqui. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero criar um arquivo de origem, tá? Então eu vou vir aqui na pasta arquivos de origem, botão da direita, e eu vou adicionar um novo item, tá? Adicionar um novo item. Aí eu poderia adicionar uma classe do C++, um arquivo de cabeçalho. Eu vou criar um arquivo do C++, um .cpp. Aqui ele colocou origem CPP, eu vou colocar aula 1 2021 CPP. Adicionar. Muito bem. É aqui que eu vou digitar meu código fonte, include stdlib e etc e tal. Ponto. Aqui que eu vou digitar minhas coisas, tá? Então, para mim explicar como é que é a metodologia que eu resolvi adotar nessa disciplina e tem dado muito certo. Eu sempre vou fazer assim, eu vou dar para vocês um programa funcionando, cujo único conteúdo desse programa mínimo funcionando é a novidade. É aquilo que eu estou explicando que é novo, tá? Aí vocês vão fazer, daí sim, um programa mais elaborado. Aí eu vou dizer, olha, o que eu estou explicando é como é que move um objeto. Então, olha aqui como é que move. Olha, um programinha ridículo lá, parece um videogame, Atari, sei lá o que, é isso aqui, move. É um programinha mínimo, tá? Mas tem lá dentro os comandos novos que eu falei. Aí eu vou dizer para vocês assim, agora vocês, de maneira individual, autônoma, vão fazer um programa que faz tal coisa. Aí o programa de vocês vai ser um programa que vai ter, entre outras coisas, aquilo que eu expliquei que é novo, tá? E que vai fazer aquilo que eu pedi, certo? Então, por agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar para vocês vão receber esse arquivo aqui, ó, as primitivas, tá? Então, esse aqui é um programa mínimo de primitivas, onde depois de todo digitado, eu vou explicar para vocês, linha a linha, o que esse código faz, e talvez a gente tenha que ir lá no Blender para me explicar melhor, coisa e tal, tá?
Então agora eu vou fazer o seguinte, para mim jogar lá eu vou dar um pause no vídeo, senão eu vou ficar aqui com o vídeo 2 horas me olhando digitar. Então, até eu colocar o programa lá. Isso aqui, assim como os slides, vai ter lá no Classroom, tá? Pause. Muito bem, meus amigos. Tá aqui o código, tá? Então a primeira coisa que vocês devem observar, e nem esperem chegar a esse ponto, eu digitei meu código inteiro aqui, e tudo que é OpenGL não tem o liter. Tá aqui como erro, tá vendo? Olha aqui, ó. Não tem comando, tá? Ó. Por que isso aqui? Vocês viram no último vídeo que eu mandei que o grande X da questão é que eu preciso instalar a biblioteca que faça esse switch entre o OpenGL e o CPU. E uma das bibliotecas mais conhecidas, também uma das mais simples, é o Glut. Então nós vamos instalar o Glut. Vocês não esperem, não digitem todo o código para daí instalar isso aqui. Faço que nem eu. Isso aqui eu fiz para mostrar para vocês, tá? Vocês já vêm aqui em ferramentas, gerenciador de pacote NuGet e console do NuGet. Vai abrir o console aqui. Ah, Jesus! Vai abrir o console aqui para você digitar um comando. Que comando eu devo digitar? Aquele que eu passei para vocês aqui, né? Ó, instalar aqui no get, não sei o que, ó, install package no pngl.core. Então, vamos lá, eu até vou copiar aqui para mim não ter que digitar, para ficar mais rápido o vídeo. Quem quiser copie, né? Quem quiser digite, né? Mas é install com 2 L's, package com C e K e no pngl.core. Tá, vamos lá, vamos colocar aqui no pngl.core, vai instalar a biblioteca, tá? Vocês têm que ter internet para isso aqui, né? E aí depois de instalado, ele instalou o pacote aqui do Glut no teu projeto, certo? E aí o teu projetinho vai funcionar. Mas não é só funcionar que eu quero saber o que são esses comandos todos aí. Então vamos lá. Include standard lib, isso aqui é do C normal, tá? Quem no futuro, se vocês não fizerem C, talvez não precise. Tá. No C, eu tenho duas maneiras de fazer a coisa. Ou eu faço primeiro a main, tá? Desculpa, primeiro todas as functions e por último a main. Ou eu prototipo as outras functions. Eu venho aqui e faço o protótipo de todas as funções que eu vou chamar, e daí depois eu faço a main e posso daí fazer na ordem aqui as funções que eu disse que iria chamar no protótipo aqui em cima. Como eu não quero que vocês fiquem enrolando o mouse para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para ler o código, eu quero que vocês leiam o código na sequência que está escrito, eu prototipei as 3 funções que o meu programinha tem aqui em cima, tá? E aí depois fiz a main e em seguida fui fazendo as funções que a main chamou, tá joia? Então vamos lá. Isso aqui é meio receitinha de bolo, tá? Não vai mudar muito de um para o outro, mas é a inicialização do código. Então a main, eu recebo um argumento e um ponteiro, que isso aqui são parâmetros, tá? Que vão me dizer se o meu sistema operacional ele tem controle de janelas, se ele abre janelas ou se ele é um sistema operacional de modo texto, né? Só o terminal, por exemplo, terminal do Linux, por exemplo, sem janelas, tá? Então, se esses 2 argumentos aqui tiverem ok, tá? Aí esse meu sistema operacional tem que suportar janelas. Aí eu vou dizer, olha, Glut, inicie o modo display. E o que tem esse modo display? Em primeiro lugar, eu estou dizendo que ele é single, ele pode ser single ou pode ser double. Tá? O que é o single? O single é o seguinte, toda vez que eu crio um desenho, em seguida ele já mostra o desenho na tela. E o double funciona como? Enquanto eu mostro um desenho, um segundo desenho vai sendo criado na memória da placa de vídeo,
E aí, quando chegou o momento de demonstrar esse desenho, eu troco. Digo, sai o desenho que eu tô mostrando e entra esse desenho que estava na memória RAM. Então, o double serve para quando eu tenho aquele tremelique na tela, aquele lagzinho, aí eu uso o double. Como por enquanto nós não vamos trabalhar com animação, nossos primeiros projetos, é single, tá? E o cor, que cor que é? Eu vou usar RGB. RGB é um padrão de cores, tá? Que o R quer dizer vermelho, o G quer dizer green e o B quer dizer blue, tá? Então, quanto tem de cada cor? Eu tenho um byte para cada cor. Então, eu posso representar isso num valor entre 0 e 1, se eu quiser, ou eu posso representar no valor entre 0 e 255 de cada uma das cores. Professor, eu não sei como é que é isso aí, como é que eu faço, não sei o que. Vai no Google e coloca lá RGB, tá? RGB, olha, vai mostrar as cores, ó. Aqui eu tenho o R, né, que é o vermelho, o G, que é o green, que é o verde, e o B, que é blue, tá? E a mistura deles vai formando as mais diferentes cores, tá? Cada uma das cores eu tenho que dizer quanto eu quero de vermelho. Um valor entre 0 e 255, se eu estou usando essa escala, ou um valor entre 0 e 1, se eu estou usando a escala de byte, tá? Então, qual é a outra alternativa que eu tenho? O RGBA, tá? RGBA. Inclusive tem sites que meus alunos usam, quando eu estou dando aula no presencial eu vejo bastante, em que eles vão no site mesmo e clicam em cima da cor que eles querem e sai lá o código RGB que precisa ser da cor, tá? Então, o RGB talvez seja uma coisa a vocês treinarem. O pessoal que trabalha com web design já usa bastante o RGB. Bom, mas e o que é o RGBA que eu não estou usando agora? Poderia estar usando, mas eu não estou. Tá? O RGBA, o alfa é o quanto é transparente. Tá? Então eu tenho um valor de transparência de 0 a 255, se for eu colocar os pontos dentro do byte, ou de 0 até 1, se for usar só o valor binário. Tá? Então, por exemplo, um A de 128 ele é meio transparente, tá? Um A de 0 ele é sólido, um A de 1 ele é transparente, totalmente transparente, tá? Mas nós não estamos usando alfa agora, tá? É só RGB, ok? Então a primeira linha foi verificar se forma janela, a segunda linha foi dizer que ele vai fazer um desenho por vez e que ele vai usar o padrão RGB e não RGBA, tá? Aí depois eu tenho o seguinte, tamanho da janela, Glut init window size. Então eu quero que ele crie uma janela para mim do tamanho de 400 por 400. Se eu quiser que ele fique a tela inteira, eu vou usar esse aqui, ó, Glut full screen. Só que daí eu comento essa aqui, tá? Aí eu comento esse e descomento esse, ok? Aqui é a posição que a janela vai ficar no monitor. Então eu quero que ele desça a 10 e que fique a 300 para cá, certo? Aqui é a posição em que ele vai fazer a janela. Tá, e aqui, então, Glut init window position é a posição que ele vai deixar a janela, tá? Glut create window é para ele criar a janela de uma vez, e o nome que vai estar lá em cima na barrinha janela vai ser o que eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Até aqui deve ter um comentáriozinho, cria a janela, tá? Aí depois disso, eu chamei aqui no meu programa 3 funções. Glut keyboard functions, tá? Essa função aqui eu não coloquei nada ainda, eu coloquei só a função que acho que você aperta ESC, ele fecha, tá? Nós não vamos lidar com o keyboard nessa primeira aula. Aí depois eu coloquei o Glut display function e eu vou chamar o function display. Glut display function é para mim configurar o monitor. Vamos ver o que essa função faz para nós. Vamos lá.
Como é que é o nome mesmo? Display. Keyboard, size, display. Muito bem. Agora a coisa vai começar a ficar interessante. Primeiro de tudo, eu estou dizendo o seguinte: GL Matrix Mode, GL Model View. O que quer dizer esta linha em especial? Essa linha em especial está dizendo que eu vou mexer na matriz de modelagem. Vamos entrar no Blender e me explicar o que isso quer dizer. Eu vou fazer até um projeto novo. File New. Vamos salvar. Então, o Blender eu estou usando para demonstrar aqui. O OpenGL, ele trabalha como se nós estivéssemos dentro de duas matrizes, eixo X, eixo Y e eixo Z. Nós temos a matriz de display, que é o quê? É a posição e dados referentes à câmera. Tá vendo que aqui eu tenho uma câmera, ó. Se eu fizer coisas no matriz de visualização, eu estou fazendo coisas que alteram essa câmera aqui. Eu estou em que modo aqui? Object Mode, tá? Então, aqui quando eu aperto 0 no Blender, eu enxergo a câmera. Então, o que eu estou fazendo lá, então, quando eu uso a matriz de visualização, é alterar coisas a respeito dessa visualização aqui. Onde é que eu quero que fique a câmera, que tamanho que eu quero que fique a câmera. Eu posso, inclusive, ter duas câmeras na minha única tela. Eu posso dizer assim, ó, uma câmera, você vai filmar a cena e vai ocupar a tela do topo até a metade. A outra câmera, você vai filmar a cena e vai ocupar da metade até o fim da tela, que é o que a gente conhece como split screen, né? Muito comum o pessoal que joga FIFA, que joga jogo de corrida de carro, né? Muitas vezes usa o split screen, tá? Então, a matriz de visualização, aqui eu vou mudar a minha visualização para outra matriz aqui, ela é para mim configurar coisas que dizem respeito à câmera, certo? E é como se dentro dessa matriz eu tivesse uma outra, que é a matriz de modelagem, que é essa que eu estou falando agora, que é assim: o que eu vou dizer agora, daqui até ali, daqui até lá, não sei o que, não é para você posicionar a câmera nesse lugar, ou para você aumentar a visualização da câmera, mudar o tipo da câmera, etc e tal. O que eu estou falando agora é para você fazer objetos, é para você desenhar isso que eu estou dizendo, tá? Então, quando eu falar, ó, do eixo X tal, no eixo Y tal, né? Aqui nós temos até os eixos aqui, ó, X, Y e Z. O Blender usa o Z como eixo de cima, é tão estranho. O que eu estou falando agora não é para você posicionar a câmera, não. É para você desenhar o que eu estou falando, certo? Então, aqui, vamos voltar ao nosso código-fonte, tá? Eu estou falando o quê? OpenGL, abra a matriz de modelagem, certo? Então eu estou falando que agora eu estou falando de desenho, eu quero que você desenhe, tá? Aí eu vou dizer o que aqui? GL Load Dent. Esse comando aqui, não tem comentário, mas eu vou fazer, é um comando para mim limpar toda a matriz, tá? Toda a matriz. Eu devo limpar toda a matriz, porque o que tinha lá não vale. Se tiver algum lixo na memória RAM, não é isso que eu quero. Eu quero limpar, certo? É bem comum a gente usar isso aqui quando está iniciando um novo projeto. Aí eu estou dizendo o seguinte, eu quero que... Aqui vamos apagar a linha, não devia ter essa linha. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu quero que você use como cor de limpeza a cor 1 no R, 0 no G, 0 no B e 1 no alfa. Então é a cor sólida, eu nem estou usando alfa, esse 1 aqui não precisava nem estar aqui, tá? Mas que cor sólida é essa aqui? Bom, se eu quero 1 byte no vermelho e nada no verde e nada no azul, que cor é a cor de fundo? Tempo para vocês pensarem. A cor de fundo é vermelho chapadão,
tá? Eu poderia ter colocado aqui um número RGB de 0 a 255 também, tá? Mas eu preferi usar aqui um valor de 0 a 1 nesse nosso exemplo inicial, tá? Então, toda vez que eu usar esse comando seguinte, que é o GL Clear, eu vou dizer GL Clear, ou seja, limpa a tela. Com que cor? Com a cor que eu coloquei no buffer. E que cor eu coloquei no buffer? Aqui, ó, eu coloquei vermelhão no buffer, certo? Então, aqui eu estou falando o quê? Recapitulando. Use a matriz de modelagem, limpe a memória RAM, considere que a cor de fundo é vermelho, limpe a tela com a cor de fundo. Ok? Muito bem. Aí agora eu disse o seguinte no meu programa. Inicie GL Begin e o meu comando acaba aqui em GL End. Inicie o quê? Um quadrado, GL Quads. Nós vimos aqui, esse slide eu vou passar para vocês, não se preocupem. Cadê ele? Esse aqui, tá? Que o GL Quad, ele faz o quadrado, tá? E depois pinta por dentro, ok? Beleza? E aqui eu tenho os detalhes, tá? O GL Quads é um quadrilátero a cada 4 vértices fornecidos. Então eu tenho que fornecer 4 pontos no plano cartesiano para esse quadrado, tá? Então eu comecei dizendo o seguinte: GL Color, 3 valores de ponto flutuante. E que valor é esse? É a cor que eu quero que pinte o quadrado. Então eu disse o seguinte: eu quero que você pinte o quadrado de 0 de vermelho, 0 de verde e 1 de azul. R0, G0, 1 azul. Que cor é essa aqui? É um azul chapadão, certo? Poderia ter colocado o número de 0 a 255? Poderia também, tá? Ô, professor, e esse F? Eu tenho que colocar F de ponto flutuante? Não tem que colocar. Eu coloquei aqui para ficar mais claro para vocês que é um valor de ponto flutuante. Ok? Não precisa. Se tivesse tirado os Fs aqui, ia funcionar também. Certo, meus queridos? Ótimo. Aí eu estou dizendo o seguinte: eu tenho que fornecer 4 vértices no plano cartesiano. Lá vai o primeiro. O primeiro, GL Vertex, 2 valores do ponto flutuante, que é o eixo X e eixo Y, 100 e 150. O segundo, 150 a 150. O terceiro, 150 a 100. O quarto, 100, 100. Aí fechou, encerrou. A partir daqui eu mando fazer o quê? Flush. Flush é o comando executar o desenho. Tá joia? Eu tô achando que tá faltando um fecha-chaves desse meu programa aqui. Será que não? Acho que quando eu for compilar vai faltar um fecha-chaves. Será? Bom, já vamos descobrir. Muito bem. Então esse aqui é o primeiro programa que vocês têm. Tá? Vamos continuar a nossa... eu pulei uma linha, ó. Tava achando estranho ir direto pro display. Então, depois do keyboard, eu tenho o Glute Reshape Function, que é configurar a tela, e aí eu chamei a função resize. Vamos lá, onde é que está a função resize? Está aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, isso é um cuidado muito bom que vocês devem ter, é eu verificar se uma das posições do tamanho que eu falei que eu quero a janela, tá? Que aqui eu coloquei o tamanho da janela, né? Se uma dessas posições não é 0, se ela for 0, quando eu for dividir, coisas assim, vai dar erro. Então, se for 0, é para ficar igual a 1. Tá. Aí eu estou dizendo GL Viewport, que é o tamanho que eu quero que seja a minha janela dentro da tela. Porque aqui eu disse que eu quero uma janela do tamanho 400 por 400. Agora, a Viewport é o tamanho que eu quero a câmera, tá? Então, a minha câmera eu quero que seja começando no eixo X,
0, y0 e vá até o tamanho que eu falei que tem a tela. Então não vai ser duplicado. Podia fazer até a metade, por exemplo, aqui dividido por 2, que daí eu ia ter a primeira câmera do split screen, né? Mas eu não quero. Ó, vejam que a função que eu trouxe aqui, ó, é o eixo, é o tamanho da largura e tamanho da altura, né? Bom, uma coisa importante aqui é que até que a gente não mude isso, tá? O Glute, ele faz assim, ó. Vamos pegar aqui uma janela do Google Monitor. Ele considera que o plano cartesiano, até que eu não mudo isso, é isso, tá? Ele considera que o plano cartesiano, ele não tá aqui, ó, no meio do monitor como era de se esperar. O plano cartesiano, ele faz assim, ó, aqui, ó, aqui e aqui. Então ele tá nesse canto aqui, tá? O plano cartesiano. Então, uma das coisas que nós vamos ter que fazer mais tarde é mover o plano cartesiano para o meio para a gente poder desenhar direito, tá bem? Então vamos lá, vamos voltar lá para o nosso código-fonte. Então ele está dizendo que a tamanho da viewport, o tamanho do lugar que eu vou desenhar as coisas é o tamanho da janela. Por enquanto é isso que nós vamos fazer mesmo. Aí eu estou dizendo o seguinte, os comandos que eu vou falar a partir de agora, eles são na matriz de projeção. Então, não estou falando para desenhar nada. Estou querendo configurar a câmera. Tá? Eu estou querendo configurar essa câmera aqui. Tá? No Blender, se eu aperto 0, eu olho a partir do ponto de vista da câmera. É isso que eu estou configurando. Então, a viewport minha, antes, eu podia ter feito ela assim, né? Metade da janela. Mas eu disse, não, eu quero que a minha viewport seja isso aqui, seja a janela inteira. Tá? Agora eu vou configurar coisas de câmera, porque eu falei, ó, tudo que eu vou falar a partir de agora é na matriz de visualização, ou seja, é sobre câmera. E o primeiro comando que eu dei é o mesmo, que eu já vi lá na matriz que eu desenho, que é load dent, que limpa a memória. Limpa a memória, tá? Aí, aqui eu vou colocar a posição ortogonal, que eu quero que ele fique de 0 a 400, dividido por W, tá? A posição ortogonal dela. Tá? Que isso aqui eu acho que eu vou explicar na próxima aula, porque senão meu vídeo vai ficar muito comprido. Tá? E foi só isso. Eu apenas disse aqui, ó, que eu quero que a viewport seja do tamanho da janela toda. E aqui eu estabeleci uma posição ortogonal, que é para mim colocar... Eu vou explicar já. É para mim colocar o meu plano cartesiano no meio, tá? No meio da janela. Ok? Vamos ver o código-fonte, então, funcionando. Vamos ver se tem mais coisa aqui primeiro. Tá? Então, resize já vi, display já vi. E aí eu tenho aqui, ó, Glute Main Loop. O que é isso aqui? O Main Loop é assim, ó, toda vez que eu mover a janela, esse é para o meu programa ser executado em loop, ou seja, é para mim reconstruir o desenho quando eu mudo a janela de lugar. Agora vamos ver se o meu programa compila. Sim. Meu programa compilou, rodou e tá aqui meu primeiro programinha. Ó, eu fiz uma tela pintada de vermelha, falei que era para fazer um quadrinho azul, saiu o quadrinho azul aqui também. Certo, meus alunos? Achei que estava faltando um fecha-chaves, mas não estava. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam como atividade agora é o seguinte. Eu quero que vocês testem 5 primitivas dessas daqui, 5. Vou fazer uma linha. Então vocês podem pegar esse mesmo código fonte aqui e dar uma mexida, tá? Eu quero que depois eu vou testar um triângulo, já deu 2, o quadrado deu 3, aí depois eu vou fazer um line strip, deu 4, vou fazer não sei o que, deu 5. Testem 5, no final, toda vez que vocês executarem o programa,
vocês me mandam batem um print screen. Podem colar todos os print screen num desses slides aqui do Google mesmo, e só postam lá o arquivo com o slide lá dentro, tá bom, ou o PDF com eles lá, os print screens, tá bom. Atenção para algumas coisas que eu quero falar a respeito disso aqui para vocês. Em primeiro lugar, todos os comandos do OpenGL, eles são acumulativos. Então, por exemplo, aqui, em dado momento, eu falei que a cor de fundo é vermelha. Tá? Em qualquer lugar, a não ser que eu mude isso aqui em algum momento, toda vez que eu der o GL Clear, ele vai limpar a tela de vermelho. Ele vai lembrar que isso aqui está na memória. Tá? Aqui eu falei que o meu quadrado ele tem que ficar azul. Tá? Toda vez que eu desenhar qualquer coisa, se aqui agora eu desenhar um triângulo, tá? O meu triângulo vai sair azul. Se eu desenhar um triângulo, por exemplo, no lado do quadrado, ele vai ficar azul também, a não ser que eu, em algum momento, diga que é para ser outra cor. Tá? Outro detalhe, esses posições aqui, elas têm ordem. Tá? Então tem que ser, por exemplo, o quadrado. Vamos olhar lá a ordem do quadrado no slide que eu passei para vocês. O quadrado. O primeiro é o de baixo aqui, depois vem o de cima aqui, depois vem o da direita de cima, depois vem o da direita de baixo. Se eu fizer fora dessa ordem aqui, o meu quadrado fica maluco, tá? Então, até vamos fazer essa experiência aqui, ó. Eu vou pegar aqui o terceiro, aqui, Ctrl X, e vou colar ele aqui, ó. O terceiro eu vou colocar em cima. Só de brincadeira para a gente ver aqui. Salvar, executar, sim. Ó, o meu quadrado parece uma bandeirinha de São João que caiu, né? Porque eu botei fora da ordem, tá? Então, você tem que seguir aquela ordem lá do... ali. Vocês têm que seguir a ordem que está nesse desenho aqui do slide que eu passei para vocês. Você tem que fazer nessa ordem aqui. Fez fora a ordem, ele monta de maneira maluca, tá? Então, tomem cuidado com essas coisas ali. Certo, meus amigos? Então, a tarefa de vocês fica de fazer 5 desenhinhos, 5 slides, 5 primitivas, tá? Pode ser esse programa que eu passei mesmo, ok? Que é para vocês conhecerem de primitivas. Semana que vem nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Nós vamos ter que posicionar o plano cartesiano no meio da janela, tá? Nós vamos ter que posicionar nosso plano cartesiano bem certinho. Que não tá, ainda não tá, eu não fiz essa parte, eu vou ter que posicionar ele bem certinho aqui no meio da janela, tá? Para a gente poder se achar quando for fazer mais de um desenho, a gente se perde, tá? Então, esse é o tema da nossa próxima semana, ok? É o posicionar o plano cartesiano e depois disso nós teremos condição de fazer um desenho, uma casinha, um barquinho, um desenho meio estilo Paint, assim, tá joia? Então, até semana que vem, um abração para vocês e qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, vocês devem ter o meu WhatsApp, devem ter o meu e-mail, vocês têm como conversar comigo, né? E qualquer coisa a gente pode até mesmo marcar uma aula síncrona no Meet, se vocês acharem necessário, mas acredito que não, tá? Porque isso aqui é um comando são comandos bem tranquilos, né? Até mais, tchau, tchau.